Père, nous te remercions Pai, te agradecemos parce que tu nous aimes. porque tu nos ama. Tu as dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Disseste que eu estou com vocês até a consumação dos tempos. Et nous savons que tu es ici. E bem sabemos que tu estás aqui. Nous t'adorons, ô Roi. Te adoremos, ó Rei. Règne dans nos cœurs. Venha reinar nos nossos corações. Laisse, ô Dieu, que tout ce qui se fera ce soir soit la gloire de ton nom. Que tudo que vai ser feito seja para a honra e glória do teu santo nome. Remplis nos cœurs de foi Enche os nossos corações de fé et d'amour pour ton nom. e de amor para o seu nome. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Merci. Merci. Obrigado. Vamos nous asseoir. Poder se assentar. Bien, je voudrais d'abord rendre gloire à Dieu, Eu gostaria de agradecer a Deus, lui qui a rendu possible cette rencontre. Ele que fez com que estivéssemos aqui. C'est une rencontre de guérison et de miracles. É encontro de cura e milagres. Et je sais que personne ne peut le faire sans la présence de Jésus-Christ. E eu bem sei que ninguém pode fazer nada sem a presença de Jesus Cristo. Voilà pourquoi nous lui rendons gloire, nous le bénissons pour sa É por isso présence. nós agradecemos a Deus pela sua presença. Je voudrais aussi vous remercier vous tous d'être là. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes. Et je voudrais bénir les hommes de Dieu qui Eu ont bien gostaria- voulu faire le déplacement. Eu queria abençoar também a vida dos homens de Deus que se deslocaram. Sentez-vous honorés, serviteurs du Seigneur. Sente-se honrados, servos do Senhor. Vous faites un travail très honorable. Vocês estão fazendo um trabalho excelente e louvável. S'occuper des brebis du Seigneur est un travail très, très difficile. Cuidar das ovelhas do Senhor é um trabalho muito difícil. Et j'ai beaucoup de respect pour ce travail. Eu tenho muito respeito para este trabalho. Je voudrais aussi remercier le pasteur Eliel et le pasteur Chico Eu gostaria de agradecer aos pastores Eliel e o pastor Chico pour tout le travail qu'ils ont accompli pour rendre cette réunion possible. pelos esforços e o trabalho que eles fizeram para que esse encontro torne-se possível. Je bénis aussi le prophète Samuel Moussoussou. Eu quero agradecer e abençoar ao profeta Samuel Mussusso. Il habite en Angleterre avec moi Ele mora junto comigo na Inglaterra, et il a fait le déplacement pour cette conférence. mas ele deslocou-se de lá para cá por causa desta conferência. benisse, homem Que de Deus abençoe o homem de Deus. Merci beaucoup. Obrigado. Bien, nous allons passer à la parole de Dieu. Vamos passar na palavra de Deus. Je voudrais d'abord que nous notions les titres que nous avons ce soir. Eu gostaria que você anotasse o tema da nossa palavra nesta noite. Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Jesus Cristo cura ainda hoje. Alléluia. Amém. Nous lisons dans Matthieu 27, Estaremos lendo no Evangelho segundo escreveu Mateus 27, le verset 54. Mateus 27, 54. De 50 à 54. De 50 a 54. On peut nous lire directement en portugais. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o veio do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
jusqu'à 50. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Alléluia. Amém. Nous savons que la mort de Jésus à la croix est un grand événement mondial. Nós sabemos que a morte de Jesus Cristo na cruz é um evento mundial. Pour l'Église, Para a igreja, c'est le centre de notre message. é o centro da nossa mensagem. Parce que sans sa mort à la croix, Porque sem a morte de Jesus na nous ne cruz, serions jamais réconciliés avec Dieu. nós nunca seríamos reconciliados com Deus. Si nous nous appelons des enfants de Dieu aujourd'hui, Se hoje nós temos orgulho de ser chamados filhos de Deus, c'est parce que Jésus, é simplesmente porque qui est le Jesus, Fils de Dieu, que é o Filho de Deus, s'est fait Fils de l'homme, ele se fez filho do homem, afin que nous, les fils des hommes, para que nós que éramos filhos de homens, nous devenions des fils de Dieu. para que nos tornemos filhos de Deus. Nous sommes fiers de cela, É orgulho para nós, fiers du sacrifice accompli. orgulhosos pelo sacrifício da cruz. Le sang de Jésus a coulé à la croix. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. C'était pour le pardon de tes péchés. Isso foi por causa isso foi por causa do perdão dos seus pecados Et pour la guérison de ton corps. e para a cura do teu corpo. Il est important de comprendre É importante você entender que vous ne devez pas séparer le pardon des péchés des miracles. que nós não podemos dissociar o perdão do pecado e os milagres. Ne le faites pas. Nós não podemos dissociar. C'est une erreur grave. É erro muito grande. Une erreur doctrinale très grave. É erro muito grande da doutrina. Parce que Ésaïe le prophète nous dit, Porque Isaías, o profeta, ele fala dans Ésaïe 53 de 4 à 5, no livro de Isaías 53, 1 a 5, il dit ceci, ele diz o seguinte, qu'il a été blessé pour nos péchés. que ele foi ferido por causa dos nossos pecados. C'est-à-dire, Isso implica dizer, le sang qui a coulé de ses blessures a pardonné nos péchés. o sangue que foi derramado das suas feridas perdoou os nossos pecados. Ésaïe ne s'arrête pas là. Isaías não parou por aí. Il dit encore, Ele vai dar sequência dizendo: par ses blessures, nous sommes guéris. pelas suas pisaduras nós fomos curados. Autrement dit, Em outras palavras, par le même sang é o mesmo sangue, qui est sorti des mêmes blessures, através do mesmo sangue saindo das Nous mesmas avons feridas, nous avons le pardon de nos péchés nós alcançamos o perdão dos nossos pecados et la guérison de notre corps. e a cura do nosso corpo. Tu dois le croire. Tu deves acreditar nisso, Parce que le miracle porque o milagre ne dépend pas de ce que tu sais. não depende daquilo que você já sabe. Tu peux connaître beaucoup de choses Tu dans la vie podes conhecer muitas coisas na vida, et ne pas voir des miracles. mas sem experimentar os milagres. Je ne dis pas que la connaissance est mauvaise. Eu não estou aqui dizendo que você não precisa do conhecimento. Au contraire, Pelo contrário, je veux tout simplement te dire quelque chose eu d'important. simplesmente quero lhe dizer uma coisa de muita importância. Tu dois savoir que la Bible ne sauve personne. Tu deves saber que a Bíblia não salva ninguém. Tu peux la lire, Tu podes, lendo, la maîtriser de Genèse à l'Apocalypse. tendo domínio desde Gênesis até Apocalipse, La Bible ne te sauve pas. a Bíblia não salva ninguém, não vai salvar você. Ce n'est pas son but. Isso não é o alvo dela. Le but de la Bible, O alvo da Bíblia c'est de te montrer celui qui sauve. é mostrar para você quem salva. C'est ça la Bible.
Il n'y a qu'un seul sauveur. Nós temos único, só Salvador. Il a un nom. Ele tem nome. Il s'appelle Jésus. Ele se chama Jesus. Il est le roi des rois. Ele é o Rei dos reis. Il est le Seigneur des seigneurs. Ele é o Senhor dos senhores. C'est en lui que se trouve la vie. É nele que há vida. Voilà pourquoi je te disais tout à l'heure É por isso que eu estava dizendo que ce que tu sais o que você já sabe, de la Bible ne te donnera pas le miracle. o que você já sabe com relação à Bíblia nunca te dará milagre. Tu n'auras le miracle Você só terá milagre que lorsque tu vas croire quando você acreditares en ce que tu sais. naquilo que você sabe. Je crois que c'est clair maintenant. Eu acho que ficou bem claro para vocês. Il ne suffit pas de savoir. Não basta você saber, Tu dois croire é en ce que tu necessário, sais. é necessário crer naquilo que você já sabe. Je voudrais ce soir, Eu gostaria nesta parce que noite, tu as toujours dit que Jésus est mort à la croix pour moi. porque você sempre declarou que Jesus morreu na cruz por mim. Il est ressuscité d'entre les morts Ele foi ressuscitado dentre os mortos et il est vivant. e ele está vivo. C'est vrai, É verdade. c'est bien. Isso é muito bom. Mais est-ce que tu y crois? Mas será que você acredita nisso? C'est ça la question ce soir. Essa aqui é a pergunta nesta noite. Puisque je ne veux pas que tu sortes d'ici malade. Porque eu não quero que você saia daqui doente. Je veux que tu sortes d'ici guéri. Eu quero que você saia daqui curado. J'ai besoin de ta foi. Eu preciso da tua fé. La puissance n'a pas de problème. O poder não tem problema. Jésus est ici. Jesus, ele está aqui. Il demandait parfois aux gens, Ele muitas vezes fazia essa pergunta para as pessoas: crois-tu que je puisse faire cela? tu acreditas que eu possa fazer? Jésus disait, Jesus dizia: ta foi t'a guéri. você curou porque teve fé. Il n'a pas changé. Ele não mudou. Il a juste besoin de ta foi. Ele apenas precisa da tua fé. Le miracle que tu vas recevoir O milagre que tu vai receber t'aidera à comprendre que Jésus-Christ est vivant. te ajudará a entender que Jesus Cristo está vivo. Parce qu'il n'y a qu'un homme vivant qui pose des actes. Porque é somente o homem vivo que pode tomar atitudes. Ce que nous venons de lire est important. Onde nós lemos são coisas importantes. Les Romains ont arrêté Jésus. Os romanos prenderam Jesus Ils l'ont fouetté. e eles o Ils n'ont castigaram. pas reconnu qu'il était fils de E Dieu. eles não reconheceram que ele era o filho de Deus. Ils ont percé ses mains. E eles furaram as Ils suas ont mãos, percé ses pieds. furaram até seus pés. Sans reconnaître qu'il était fils de E Dieu. eles não reconheciam ele como filho de Deus. Ils l'ont porté sur la croix. E eles levaram Jesus até na Ils n'ont cruz. pas reconnu qu'il était fils de Dieu. Nunca reconheceram que ele era filho de Deus. Mais lorsque Jésus est mort, Mas quando Jesus morreu, il leur a montré qu'il était le roi des rois. ele mostrou para eles que ele era o rei dos reis. Il a fait ce qu'il avait dit. Ele havia feito o que havia prometido. Il avait dit ceci à ses disciples. Ele havia prometido aos seus discípulos: J'ai le pouvoir de donner ma vie eu tenho o poder de doar a minha vida et j'ai le pouvoir de la reprendre. e eu tenho o poder de retirar. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. E essa aqui é a ordem que eu recebi do meu pai. C'est ça. À la croix, Isso, na cruz, Jésus-Christ a choisi l'heure de sa mort. Jesus Cristo ele havia escolhido a hora da sua morte. Parce qu'il s'est offert en sacrifice. Porque ele havia se oferecido em sacrifício Volontairement. voluntariamente. Ce n'est pas parce que les clous étaient dans ses mains Não foi por causa dos pregos nas mãos dele qu'il est mort. e que ele morreu. C'est parce qu'il voulait mourir. É porque ele quis morrer.
Il voulait mourir pour toi et pour moi. Jesus, ele quis morrer por você e eu. Il a choisi l'heure de sa mort. Ele havia escolhido a hora da morte. Le roi a dit ceci. Le roi a dit ceci. O rei disse o seguinte: Père, Pai, je remets mon esprit entre tes mains. eu rendo meu espírito em suas mãos. Il est mort comme un roi. Ele morreu como rei. Quand il est mort, on a vu des gens ressuscités. Quando ele morreu, nós vimos homens e mulheres ressuscitados. La terre tremblait. A terra tremia. Le soleil s'est voilé la face. O sol, a Bíblia fala que tapou o seu rosto. Le soleil ne voulait pas regarder la mort du soleil de la justice. Até o sol não quis olhar a morte do sol da justiça. Le soleil s'est éclipsé O sol ficou muito escuro pour laisser le seul soleil qui doit éclairer l'humanité. Éclairer O l'humanité. sol perdeu a sua clareza para deixar o sol que deveria iluminar a humanidade. La terre a tremblé A terra tremia, en apprenant que son créateur venait là sous la terre. aprendendo que o seu Criador estava descendo lá na região inferior. La terre n'a pas compris. A terra não aguentou, Mais Jésus est mort. mas Jesus morreu. La Bible dit, A Bíblia diz: quand le centenier a vu, o centurião tendo visto, quand le chef des soldats a vu, o centurião tendo visto, il a dit, ele diz: cet homme este homem était réellement fils de Dieu. realmente era filho de Deus. Ça c'est la parole des ennemis de Jésus. Esta aqui, La parole des ennemis de Jésus. essa aqui é a palavra dos inimigos de La Jesus. parole de ceux qui l'avaient crucifié. Essa aqui é a palavra daquelas pessoas que haviam crucificado Ils Jesus. ont reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu Eles reconheceram que Jesus Cristo era o Filho de Deus, en voyant les miracles. vendo os milagres. Le but des miracles, O alvo do milagre c'est de te démontrer é para demonstrar para você que Jésus-Christ est vivant. que Jesus Cristo realmente ele está vivo, Afin que tu crois en lui, para que você acredita que nele, tu te convertisses que você se converte et que tu hérites du royaume. e para você entrar no reino do céu. Jésus t'aime Jesus ama você et il est venu ce soir pour toi. e ele veio nesta noite para você. Lorsqu'il était sur la terre, Quando ele estava na região inferior da terra, notre Seigneur a prouvé qu'il n'était pas indifférent aux souffrances des hommes. ele havia mostrado que nunca foi indiferente quanto ao sofrimento dos homens. Il a guéri des sourds Ele curou os surdos, parce qu'il sait porque ele bem sabia que s'il ne les guérit pas, que se ele não curasse, il n'entendra pas la parole de Dieu. ele nunca vai ter como ouvir a palavra de Deus. Je voudrais que tu saches Eu gostaria que você soubesse que la manifestation du Fils de Dieu que a manifestação do Filho de continue de Deus se faire aujourd'hui. vai acontecer hoje. Quand la Bible dit Quando a Bíblia fala Jésus-Christ est le même que Jesus Cristo é o mesmo hier, ontem, aujourd'hui hoje et e éternellement, eternamente, cela est vrai. isso é verdade. Notre Seigneur O nosso Senhor, a dit je suis la vérité. ele havia dito que eu sou a verdade. Cela signifie quoi? O que significa isso? Cela signifie que tout ce qu'il a dit est vrai. Isso significa que tudo que ele havia dito era verdade. Voilà pourquoi il a dit je suis la vérité. E por isso Jesus vai dizer que eu sou a verdade. Tout ce que Jésus a dit est la vérité. Tudo que Jesus havia dito é a verdade. Parmi ce qu'il avait dit,
entre as tantas coisas que ele havia dito, Jésus a dit ceci: Jesus diz o seguinte: vous imposerez les mains aux malades vocês ministrarão sobre os enfermos, et les malades seront guéris. impondo as mãos e serão curados. Et cette parole est vraie. E esta palavra é Elle verdade. s'accomplit aujourd'hui. Hoje, até hoje, está se cumprindo. Il ne suffit pas de lire, Basta ler, il faut y croire. não basta ler, é necessário acreditar. Alléluia. Amém. Notre Seigneur revient bientôt. O nosso Senhor, ele volta brevemente. Il est temps que l'Église s'élève É necessário, já chegou o tempo para a igreja se levantar, pour prêcher l'Évangile para pregar o evangelho avec la puissance des miracles. com poder de milagres. C'est le seul modèle, É o único modelo, le seul modèle de ministère o único modelo do ministério que Jésus-Christ et les premiers disciples nous ont légué. que Jesus Cristo e os primeiros discípulos haviam deixado. Jésus prêchait avec la puissance des miracles. Jesus pregava com poder de Les milagres. premiers apôtres prêchaient avec la puissance Os des miracles. primeiros apóstolos pregavam com poder de milagres. Si toute l'Église s'élève de la sorte, Se toda a igreja se levantar desta forma, beaucoup se convertiront. muitas pessoas vão se converter. Parce que Jésus n'a jamais dit Porque Jesus nunca disse que les miracles accompagneront les pasteurs. que os milagres acompanharão os pastores. Jésus n'a jamais dit Jesus nunca disse que les miracles accompagneront des hommes de que Dieu. os milagres vão acompanhando os homens de Deus. Mais il a dit Mas ele havia dito: les miracles accompagneront des hommes de foi. os milagres irão te acompanhar, homens e mulheres de fé. Alors il ne faut pas penser Então não pode pensar que s'il n'y a pas de miracle dans que l'église, se os milagres não estão acontecendo na igreja, c'est la faute du pasteur. a culpa é do pastor. Não pensa Ce assim. n'est pas la faute du pasteur. Não joga a culpa no pastor. Dis, c'est ma faute. Você tem que dizer: a culpa é minha. Travaille, Trabalha, proclame l'évangile. proclama o evangelho. Tu es un missionnaire pour ta famille. Tu és missionário para sua família. Ne pense pas que pour être un missionnaire, Não pensa para você ser missionário, il faut seulement voyager. tem que ficar aí viajando. Commence par gagner les gens de ta É famille. necessário você começar ganhando as pessoas da tua família. Tu es un missionnaire Tu és missionário dans ton quartier. no teu bairro. Pourquoi laisser des pécheurs dans ton quartier Por que você está aí pecadores no teu bairro pour aller au Canada? para você ir no Canadá? Je voudrais que tu saches, Eu gostaria que você saiba, là où tu travailles, onde você trabalha, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. há pessoas que nunca reconhecem Jesus. Dans le bus, Nos ônibus il y a des païens. tem pagãos, ímpios. Moi qui vous parle, Eu que estou aqui falando com vocês, je n'ai pas appris à prêcher dans l'église. eu não aprendi a pregar a palavra na igreja. J'ai appris à prêcher dans la rue. Eu aprendi a ministrar a palavra nas ruas. Tu ne dois pas t'asseoir dans l'église attendant que le pasteur te donne la chair pour prêcher. Não fique aí só sentado no banco, aguardando o dia que o pastor vai ceder o púlpito para você pregar. Ah oui. É verdade. De quel droit? De quel droit? De quel droit Qual é o direito? les mêmes personnes As mesmas qui pessoas sont déjà sauvées que já foram salvos, doivent continuer à écouter l'évangile chaque dimanche? como você consegue explicar? As pessoas que já foram salvas ficam aí na igreja continuando a ouvir a palavra todos os domingos, Alors qu'il y a des gens dans la rue qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. portanto tem muita gente fora na rua que nunca ouviram a palavra de Deus. Va dresser ta chair dans la rue. Vai
nas ruas e coloca o teu púlpito nas ruas. Va te faire insulter pour Jésus. Va te faire insulter pour Jésus. Vai nas ruas para ser ofendido nas ruas. Vai lá nas ruas. Alléluia. Amém. Alors je voudrais te dire, Então eu quero lhe dizer, lorsque tu sais que Jésus revient bientôt, uma vez que você sabe que Jesus volta tu ne brevemente, peux que travailler. tu deve trabalhar. Tu ne peux qu'annoncer Tu l'évangile. deve anunciar o evangelho. Jésus-Christ revient bientôt. Jesus Cristo volta brevemente. Pasteur, je crois qu'eux ne comprennent pas le portugais. Eu acho que os irmãos não estão entendendo o português. Je m'adresse un peu aux autres qui sont ici. Aqui vocês não entenderam nada. Eu vou deixar vocês. Je crois que les autres comprennent le portugais. Eu acho que os irmãos entendem melhor o português. Je disais Eu estava que dizendo Jésus-Christ revient bientôt. que Jesus Cristo volta brevemente. Vocês também não entenderam. Quelques-uns comprennent le portugais. Alguns entendem o português. Alguns. Eu vou deixar Peut-être que vocês. ceux-ci ont déjà été à l'école. Talvez os irmãos que estão nesse lado tiveram a oportunidade de frequentar compreendem escolas e eles vão entender melhor. Je disais ceci. Eu estava dizendo o seguinte: Jésus-Christ revient bientôt. Jesus Cristo volta brevemente. Alléluia. Aleluia! Jésus-Christ revient bientôt. Jesus Cristo volta brevemente. Jésus revient bientôt. Ele volta brevemente. Alléluia. Aleluia! Notre Seigneur est vivant O nosso Senhor, ele está vivo et il est bon. e ele é tão bondoso. Il y a un homme Tem homem, dont le serviteur était malade. quando o servo estava doente, certo homem, Il a dit à Jésus, ele vai dizer a Jesus, il a dit, Seigneur, vai dizer: Senhor, je ne suis pas digne eu não sou digno que tu entres dans ma maison. de receber o Senhor na minha casa. Et moi-même, E eu também je ne suis pas digne d'aller vers toi. não sou digno de ir até você. Mais Mas dis seulement un mot. diga somente uma palavra. Cet homme connaissait la valeur de la parole de Jésus. Este homem conhecia o valor da palavra de Et Jesus. il croyait en cela. E ele acreditava nisso. Dis un mot. Diga apenas uma palavra. La foi A fé va te guérir. vai te curar. Alléluia. Aleluia. Il y a un enfant dans notre église Nós temos menino na nossa igreja. qui s'appelle David, 11 ans. O nome dele é Davi, tem 11 anos. Cet enfant est tombé malade. E ele adoeceu. Il souffrait de l'épilepsie, Ele sofria desta enfermidade, epilepsia, de l'asthme, e o problema de respiração. et le parti droit de son cerveau ne fonctionnait plus. E ele tinha uma paralisia na parte direita do rosto dele. Et ses parents l'avaient amené en Belgique. E os pais dele haviam levado ele Suíça. na Bélgica, Suíça, En Angleterre même, Inglaterra até. on lui a donné beaucoup de médicaments. E ele havia feito muitas Mais les médecins medicações. ont dit, il n'y a pas d'espoir. Os médicos haviam dito: não tem esperança nenhuma. Ils ont amené l'enfant à Jésus. Levaram a criança até a Jesus. Imposition de main. Imposição das Ils mãos. sont rentrés chez les médecins. Voltaram a consultar o médico. Là, en Angleterre, en Belgique, Na Inglaterra, na Bélgica. les médecins sont formels. Les médecins sont formels. Os médicos foram formais. Arrêtez tous les médicaments. Disseram: para com as medicações. L'enfant va très bien. A criança já está bem. C'est ça le Jésus que nous servons. Este é o Jesus que nós temos servido. Il est vivant. Ele está vivo. Si tu crois, Se tu acredita, tu verras la gloire. tu vai ver a glória de Deus. Je peux vous raconter tout un tas de témoignages. Eu posso aqui contar monte de Mais testemunhos. je voudrais que tu aies ton propre témoignage. Mas eu gostaria que você tivesse o seu próprio testemunho. Est-ce qu'il y a des gens
qui ont mal dans leur corps maintenant? C'est-à-dire, tu as une douleur quelconque. quelque Deixa eu part. fazer uma pergunta, acompanha muito bem. Será que tem aqui algumas pessoas com dores agora? Você está sentindo dor agora aqui? Tu peux lever la main? Se você está aqui, levanta a mão. Tu as mal dans ton corps. Você está com dor, você está sentindo dor agora aqui. Venez, s'il vous plaît. Vem aqui, vem rapidinho. Você está aqui sentindo algumas dores no teu corpo. Si tu as mal maintenant. Se você está sentindo dor agora aqui, Oui. vem. Você está com dor no joelho, na coluna, dor no pescoço, vem aqui. Vous êtes ici dans la présence de Jésus-Christ. Vocês estão aqui na presença de Jesus. Jésus-Christ est ici pour vous guérir. Jesus Cristo, ele se fez presente para curar vocês. Je veux que tu crois seulement. Eu gostaria que tu acreditasse somente. Si tu sens la douleur, Se você está sentindo dor, Jésus-Christ est ici pour te guérir, Jesus Cristo está aqui para te curar, pour te faire du bien. para operar a maravilha na sua Ne vida. crains rien. Você não vai perder nada. Avancez ici, s'il vous Podem vir plaît. aqui, podem vir aqui. Et regardez-moi. E olham para mim. Vira assim, Oui, olha para o pastor. regardez-moi. Oui, Isso, voilà. isso. Pode fazer uma fila Oui, aqui, voilà. outro. Isso. Si tu as mal, Se você está sentindo dor, Jésus-Christ est ici Jesus está aqui. et c'est lui Senhora, qui pode vous vir. guérit. E é Ele que vai curar. Amen. Amém. Senhora, entra aqui. Alléluia. Aqui, entra aqui. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Maintenant, Agora, tu peux vérifier là où tu avais mal. eu vou pedir para você. Agora mesmo, verifica se você ainda está sentindo aquela dor. Verifica ainda. Vérifie si tu as encore mal. Confere se você ainda está sentindo aquela dor. Parce que Jésus est ici pour te guérir. Porque Jesus, ele está aqui para curar. Vérifie. Confere, verifica se Si você la douleur est partie, lève juste la main. Se você está sentindo a dor, não levanta a mão. Mas se a dor sumiu, levanta a mão. Confere, o pastor está Vérifie. O pastor está pedindo para você conferir se aquela dor ainda está. Confere. Vérifie bien. Confere se você ainda está sentindo dor. Si la douleur est là, ok. Confere se você ainda está sentindo dor. Parce que je veux toucher les gens qui ont une douleur. Porque eu vou impor as mãos sobre as pessoas que estão com dor. Quem não está sentindo mais dor? Ok. Tu as mal où? Dans les genoux. Tá bom, onde você está com dor? Sois guéri dans le nom de Jésus. Seja curado em nome de Jesus. Tu peux bouger tes genoux. Confere agora, movimentando as tuas pernas. Não está mais doendo. Não está doendo? Sério? Verdade. É verdade? A senhora consegue fazer isso? Olha aí. Amen. Olha aí. Amen. Elles ne sont plus rien. Amen. Amém. Bénis ton Dieu. Agradeça ao teu Deus. Va dire aux autres que Vai Jésus est contar vivant. para as pessoas que Jesus está vivo. Il t'a guéri. E Ele te curou. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Alléluia. Aleluia. Tu as mal où? Onde você está sentindo dor? Dans ses seins et au bas-ventre. Non, laisse-la. Não, pode deixar. Lève tes mains. Levanta as duas mãos. Dis ceci. Você vai repetir. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, guéris-moi cura-me de toutes mes douleurs. de todas minhas dores. Amen. Amém. Oui, tu peux vérifier. Agora confere. Confere as dores que você estava sentindo. Confere. Tenta ver se você ainda está sentindo as dores. Aqui não. Elle a dit au bas-ventre, elles ne sont plus rien. Mais dans ses seins, elles sont des douleurs. Mets-lui le micro qu'elle dise. Oui. Senhor Jesus, cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Non. Ok. Pose ta main. Põe a mão. Sois guéri au nom de Jésus. Seja curado em nome de Jesus. Confere. Não está doendo mais. Não está doendo? A dor sumiu? Sumiu. Não está sentindo nada? Não. Alléluia. Elle dit, elles ne sont plus rien. Maintenant les genoux. Agora os joelhos, você estava com dor?
Aqui, ele dit au bas-ventre, elle avait de douleur. C'est parti? E agora? Isso passou? C'est fini? Il n'y a Passou, plus né? de douleur quelque part? Não está sentindo mais dor? Não, não estou sentindo. Ok. Merci. Merci. Soyez bénis. Oui, Seja abençoado. Attendez, on va louer Não, le Seigneur fica ainda aqui. Tu as mal où? Onde você está sentindo dor? Tá, na garganta. Elles sont de douleur au niveau de sua gorge. Tu as toujours mal? Ainda você está com dor? Não, Sumiu? sumiu. Passou? Jesus curou? Elle dit elle avait d'énormes douleurs au niveau de sa gorge. Après votre prière, elle ne sent plus rien. Non, je n'ai pas prié pour elle. Ah, desculpa. Eu não orei por ela, não. Je lui ai demandé seulement si elle a toujours mal. Apenas eu perguntei para ela se ela está sentindo dor. Et elle est guérie. E ela ficou curada. C'est pour vous dire É para dizer para os irmãos que je n'ai rien à voir là-dedans. que eu não tenho nada a ver com isso. C'est Jésus qui guérit. É Jesus que cura. Amen. Amém. Alléluia. Grávida e eu sinto muita dor e contração, e eu cheguei aqui sentindo contração. Elle a dit elle est enceinte et elle sent d'énormes douleurs au niveau de son bas-ventre. Pose la main. Põe a mão. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus, sois guéri de tout mal. seja curada dessas dores. Commande à toutes ces douleurs Eu estou ordenando essas dores quitter ton corps de sair do teu corpo. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Confere agora. O que está acontecendo? Tarabassubiante canta. Tarabassubiante. Tarabassubiante. Tarabassai. Eita, Alléluia. eita, Alléluia. eita, Alléluia. eita, Alléluia. eita, eita, Merci Seigneur. eita. Obrigado, Senhor. Alléluia. Tarabassai. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Glória a Jesus. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci Jésus. Obrigado, Jesus. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Alléluia. Consegues nos dizer o que aconteceu? Senti fogo, fogo. Elle dit elles sont le feu, le feu. Ouais. Qu'elle reste là. Fique ainda aí. Elle dit que ses jambes, ça tremble, ses jambes. Sois guéri. Seja curada. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Merci Saint-Esprit. Obrigado, Espírito Santo. Merci Seigneur Obrigado, Senhor, pour ton amour et pour ta grâce. pelo seu amor e a sua graça. Tu sens quoi? O que é que o Senhor está sentindo? Tava sentindo ali um peso no braço, como se fosse. Eles falam que é bucite, né? Hein? Tava sentindo um peso no braço, Il dit qu'il a toujours senti un poids au niveau de son épaule. uma dor por dentro, como se fosse nos ossos. Il sent une douleur dans son intérieur. C'est comme si ça se trouvait au niveau de ses os. Sentindo mais nada. Foi aos pouquinhos. Il dit quand vous priez pour les autres, Dieu a opéré dans sa vie. C'est qu'il veut seulement dire qu'il ne sent plus rien. Alléluia. Il ne sent plus rien. Explique aux autres. Irmãos, o nosso irmão, enquanto o pastor estava ministrando para as irmãs aí, Deus já curou ele de forma antecipada. Ó, ele está aqui, não está sentindo mais nada. Amen. Amém. Alléluia. Aleluia. Sois béni. Seja abençoado. Alléluia. Ouais. Sim, querido. Parece uma dor na coluna. D'énormes douleurs au niveau de sa colonne. Il a mal maintenant. O senhor está sentindo dor agora? Tá. E, Au nom de Jésus, sois guéri. em nome de Jesus, seja curado. Com fé. Agora no momento eu não tô sentindo nada. Ah? Agora no momento eu tô sentindo a dor. Não está sentindo nada? Sério? Agora não. Il dit maintenant il ne sent plus rien. Rien, rien. Alléluia.
Jésus-Christ est vivant. Jesus Cristo está vivo. Allez dire aux autres que Jésus est vivant. Vai contar para os outros que Jesus Cristo está vivo. Sim, senhora. Não, porque eu tô gripado. Ele o senhor é o filho dele? Ah, c'est son fils. Il dit que sa maman a d'énormes douleurs au niveau de ses poumons. Et elle se sent toujours fatiguée. Pose les mains ici. Põe a mão no coração. Dans le nom de Jésus, Em nome de Jesus, sois guéri de tes poumons. seja curada dos teus pulmões. Maintenant, Agora, au nom de Jésus. em nome de Jesus. O que aconteceu? Não, é por causa que eu tava cansada, certo? E a senhora estava cansada. Não, o cansaço não tô sentindo agora. Não está sentindo? Agora eu não tô mais. Sério? Elle dit quand elle était entrée, elle était très fatiguée. Elle a toujours eu toutes ces fatigues, mais après votre prière, elle ne sent plus rien. Alléluia. Que Jésus-Christ soit Que glorifié. Jesus Cristo seja glorificado, Sois béni. seja abençoada. Amém. Aleluia. Sim. Estava sentada ali e começou a me amortecer, dar dor no braço e na mão. A senhora estava sentindo ou ainda está sentindo? Sentindo ainda. Elle dit elle perd la sensibilité dans son bras gauche. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Seja curada em nome de Jesus. Amen. Amém. Confere se ainda está adormecendo ainda. Confere. Ah? Não, Não? não, Nada? nada. Oh, elle dit c'est parti. Elle ne sent plus rien. C'est parti. Maintenant, elle a retrouvé la sensibilité. Agora está adormecendo mais? Não. Elle dit elle a retrouvé sa sensibilité. Yes. Que Jésus-Christ soit béni. Que Jesus Cristo seja louvado. Il est le même. Ele é o mesmo. Hier, Ontem, aujourd'hui et hoje éternellement. e para sempre. Alléluia. Aleluia. Sim, senhora. Eu sinto dor em tudo que é lugar, no rins, na coluna, no meu joelho. Eu convivo todos os dias com muitas dores. Elle a dit qu'elle a toujours senti d'énormes douleurs au niveau de ses reins, au niveau de ses genoux et dans sa colonne. Et maintenant, E agora, como que a senhora está sentindo? Eu não estou sentindo dor, mas eu estou sentindo dor aqui. Elle dit dans ses genoux, elle ne sent plus de douleur, mais seulement dans sa colonne. ouais. Sois guéri dans le nom de Jésus. Seja curada em nome de Jesus. Com fé. Não estou sentindo nada. Ah? Não, Não está sentindo nada? não. Passou a dor? Passou. Não está sentindo? Jesus curou? Curou. Elle dit elle ne sent plus rien. Amen. La douleur est partie. Alléluia. O pastor já orou para a senhora? C'est déjà fini? C'est déjà. C'est quoi exactement là? O que aconteceu com ele? Quebrei a perna. Um acidente de moto. Tu as des douleurs maintenant? Você está sentindo dor agora? Ah? Dor e inchaço. Il dit de douleur et cette inflammation. Sois guéri dans le nom de Jésus. Seja curado em nome de Jesus. Je chasse cette inflammation Eu estou expulsando esse inchaço au nom de Jésus. em nome de Jesus. Comment tu sens? Como você está se sentindo agora? Ah? Elle dit elle ne sent plus rien, même dans ses genoux. Nada. Elle ne sent plus rien. E aí, irmão? A dor eu não tô sentindo não. Ah? Dor eu não tô sentindo. Não está sentindo dor? Não, tô não. Il dit il ne sent plus de douleur. Il ne sent plus de douleur. Alléluia. Voilà. Mais comme les médecins ont fixé ça, Como os médicos colocaram isso, nous on ne peut pas enlever. nós não podemos tirar. Ce serait
l'exercice illégal de la médecine. Isso seria exercício ilegal da medicina. Alors tu retournes chez eux, O que você vai fazer? Volta ao médico fasse un examen. para você marcar uma consulta para ele ver o que aconteceu agora. Ok? Entendeu? La douleur est complètement A partie. dor passou. C'est parti. Tu poses bien ton pied. Você consegue pisar sem sentir dor? Consigo. Hã? Tu peux essayer de marcher sans ça. Você consegue andar sem usar? Les vis l'empêchent. Não está conseguindo? Você está sentindo dor? Il dit c'est parce que le poids de son corps s'appuie sur son talon et à cause de ça. Des vis. Oui. Ok. Donc ça empêche. Ok. Les vis qui sont placées, Os parafusos que eles colocaram, ne lui permettent pas d'être sans béquille. isso não está permitindo para ele conseguir andar. Mais dès que tu pars chez le médecin, Mas voltando ao médico, il va enlever ces histoires. ele vai tirar essas coisas Tu vas marcher. e você vai andar Tu es guéri. curado. Alléluia. Voilà. Tous ont été guéris. Olha, todos ficaram curados. Il y a quelqu'un qui a un problème d'audition Tem des alguém oreilles. aqui com problema de audição? Tem alguém com dificuldade nos ouvidos? Une oreille qui n'entend pas bien. Se você está aqui com problema de audição, vem aqui. Qu'est-ce qui ne va pas avec O que toi? está acontecendo com você? Eu estourei um rojão aos 14 anos. Estourou na mão e eu perdi 80% de audição desse lado. Il dit, quand il avait 14 ans, il avait inséré son doigt dans son oreille et ça a occasionné la perte de 80% de son audition. Oh, sorry. Sois guéri. Seja curado. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Je commande à l'esprit de surdité Eu estou ordenando o espírito da de surdez quitter ton corps. de sair do teu corpo. Agora vamos conferir, certo? O Senhor consegue nos dizer antes o que acontecia para a gente conferir agora o que aconteceu? Ruído, né? E muitas das vezes eu tenho que olhar bem pro lábio das pessoas para procurar entender o que ela está dizendo. Às vezes eu entendia tudo confuso. Il dit ceci, je lui ai demandé, nous voulons maintenant tester, après la prière de l'homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit, explique-nous avant, qu'est-ce qui se passait. Il dit, il entendait des bruits avant. Et pour qu'il comprenne ce que vous êtes en train de dire, il faut qu'il regarde les gestes de vos lèvres pour qu'il comprenne. Et maintenant nous voulons essayer de tester ce qui est arrivé. Agora vamos fazer o teste, conferindo o que aconteceu. Vamos lá, os barulhos, ruídos, você está ouvindo? Não. 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 Il dit, il n'y a pas de bruit. Après votre prière, il n'y a aucun bruit. Maintenant, il peut boucher l'autre oreille. Agora o Senhor, vai tapar esse aqui, tapa. Glória a Deus. O Senhor está bem? Il dit, il entend, mais c'est comme s'il écoutait de loin. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus. Meu Deus. Agora, você está bem? Do mesmo jeito? Il dit, de la même manière. Après votre prière, ça continue. Les bruits sont partis. C'est seulement son audition. Sois guéri Seja curado dans le nom de Jésus. em nome de Jesus. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor, Ce que tu fais maintenant. por tudo que o Senhor está fazendo agora. Sois libre au nom de Jésus. Seja livre em nome de Jesus. Et maintenant, E agora? Tudo bem? Meu Deus. O Senhor está bem? Escutando tudo que eu estou falando? Aqui onde nós estamos. Onde estamos? No ginásio? Fazendo o quê? Os irmãos estão percebendo o que está acontecendo? Je lui ai demandé,
où sommes-nous? Il a dit, nous sommes dans une salle. Qu'est-ce que nous faisons? Il a dit, nous sommes dans une conférence. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Glória a Sois Deus. béni. Alléluia. Aleluia. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deus abençoe. Lui, son problème? Qual o seu problema? Garganta e ouvido. Gorge e ouvido. O senhor tem problema de audição? Qual? Aqui? Os dois. Il a un problème, inflammation au niveau de sa gorge et le problème avec ses deux oreilles. Combien de pourcents qu'il entend? Em termos de porcentagem, se você perdeu 80, E ele falou que eu deveria fazer tratamento com otorrino novamente. Os dois ouvidos eu uso muito grave. Eu não tenho agudo no ouvido, entendeu? Eu passei pelo teste lá e o agudo eu escuto pouco, o grave eu escuto mais. Et il a dit ceci, après les examens qu'il avait fait avec le médecin, ce qu'il remarque, c'est que quand il y a un son aigu, il n'entend pas. Mais quand il y a un son grave, il entend très bien. Em nome de Jesus. Glória a Deus, melhorou. Melhorou ou passou? Eu creio que estou curado em nome de Jesus. Eu estava com muito pegarro na garganta, eu não estava conseguindo falar direito. Sério? Sério. E agora você está podendo falar comigo? Em nome de Jesus. Sem sentir dor nenhum? Glória a Deus, estou bem. Il y a un rapport avec sa gorge, il ne parvenait même pas à parler. Je lui ai demandé, maintenant tu peux parler. Il dit, il peut parler sans sentir aucune douleur. Alléluia. Mais les oreilles, comment E on peut agora os vérifier? ouvidos, como que a gente pode conferir? Como? Hã? Eu posso falar com um som assim? O irmão está bem. Agudo. Hã? Grave? Tem que ser o som grave? Ouvi bem. Você ouviu bem? Sério? Falou a primeira vez. Ah, você ouviu quando eu falei a primeira vez? Na voz aguda. Posso falar mais uma vez? Você está bem. Alléluia. Je lui ai parlé avec un son aigu. Il a dit, il a écouté et il a compris. Amen. Ouais. Alléluia. Obrigado. Acclamons le Seigneur. Aplaudimos ao Senhor. Oui. Sim. Na vista. Eu tenho dificuldade na vista de enxergar. Il a un problème sérieux de la vision. Il ne voit pas bien. O senhor não consegue ver? O senhor não enxerga bem? Hã? Esse aqui, esse lado esquerdo, eu olho, eu faço a visão dele, eu olho porque esse aqui eu quase não enxergo. O senhor olha nesse olho aqui. Aqui o senhor consegue enxergar, aqui não. Il dit dans son œil gauche, il voit très bien, mais dans son œil droite, qu'il a des problèmes, il ne parvient pas à avoir une vision claire. Obrigado, Senhor Jesus, pela cura dos olhos do meu irmão. Obrigado porque o Senhor está curando. O Senhor está restituindo a visão. Eu estou ordenando o espírito da cegueira. Sai desses olhos em nome de Jesus. Seja curado. Pode me olhar? E aí? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. O que aconteceu? Quando eu vou pegar o ônibus no ponto, eu tenho dificuldade de ver, né, o ônibus. A gente quer saber agora o que aconteceu. Houve uma mudança? Houve. Eu senti. Sério? Sério. Hã? Eu senti algo pinicar meus olhos. O senhor consegue enxergar nesse olho agora? Consigo. Hã? Consigo. Sério? Sério. Il dit qu'il parvient, après votre prière, il parvient à voir avec différence dans son œil droite. Aplaudimos ao nosso Senhor. Il ouvre les yeux des aveugles. Ele tem dado vista aos cegos. Il fait entendre les sourds. E ele tem curado pessoas com problema de audição. Il est vivant. Ele está vivo. Alléluia. Aleluia.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes respiratoires? Será que tem alguns irmãos aqui com problemas respiratórios? Non? Tem alguém aqui com problema respiratório? Ouais? Vem, querida. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une jambe plus courte que l'autre? Será que tem alguém aqui com uma perna curta com relação a outra? Uma perna curta. Tu as moins de 2 cm? É, com uma diferença de 2 centímetros. 3 cm? 3, 4. Il y a quelqu'un comme ça? Tem alguém aqui com esse problema? Parce que c'est un problème qui amène des douleurs au dos. Porque isso tem causado dores na coluna. Problème respiratoire? Problemas respiratórios. Qu'est-ce qui ne va pas d'abord pour toi? O que acontece com você com esse problema respiratório? Pela manhã me falta muito ar e eu não sei o porquê. Fica pesado. Elle dit le matin quand elle se réveille, elle sent une perte d'air. Ouais. Maintenant, elle ne sent rien. Difficulté de respirer. Agora não está sentindo nada? Não. Elle dit non, maintenant elle ne sent plus rien. Dans le nom de Jésus, em nome de Jesus, sois guéri de ces problèmes respiratoires. Seja curada desse problema respiratório. Je commande. Eu estou ordenando. Ce problème de quitter ton corps. Que esse problema saia do teu corpo. Et de ne plus revenir. E não voltar mais. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Tu es guéri. Tu está curada. Oui? Sim. Qual é o problema deles? É asma, bronquite muito forte que eles têm. Ils souffrent de l'asthme. Oui. Et ils peuvent pas bien respirer maintenant. E eles não conseguem respirar. Quando ataca, não. Ele passa mal, tem que ir para o médico, tomar muitas inalações seguidas e injeção. Isso. Il dit quand ça attaque, ils ne parviennent pas à respirer parce que, au fait, ils prennent des médicaments que le médecin avait prescrits. Soyez guéris de l'asthme. Sejam curados da asma. Je commande à Estou ordenando esta doença. Não volte mais. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Sois guéri de l'asthme. Seja curada da asma. Et ne reviens plus e não jamais dans volte ce corps. mais neste corpo. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amém. Toi-même, tu vas bien? E a senhora está sentindo bem? Ok. Bronquite também. Bronquite. Bronchite. Sois guéri de la bronchite. Seja curada da bronquite. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Que plus rien ne revienne encore. Nada vai voltar. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Tu vas bien toi-même? A senhora está bem? Ok. Tá bom. Tu as quoi? O que você está sentindo? Eu tenho falta de ar. Il a un problème de perte d'air. Perte de souffle. De souffle, oui. Oui. Au nom de Jésus, sois Em guéri nome de Jesus, seja curado de cette perte de souffle. dessa falta de ar. Reçois des poumons nouveaux. Receba novos pulmões. Au nom de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ça n'arrivera plus jamais. Nunca vai ter mais esse problema, tá bom? Sim, senhor. Teve princípio de pneumonia, ele estava com uma manchinha no pulmão. Princípio de pneumonia. Le début de la pneumonie au niveau de ses poumons. Sois guéri de cette pneumonie. Seja curada dessa pneumonia em nome de Jesus. Amen. Amém. Ok, nous allons maintenant terminer. Agora vamos encerrar. Avec toute personne qui a une maladie quelconque. Se você está aqui com uma enfermidade que eu não fiz menção aqui, dont on ne peut pas vérifier la guérison maintenant. Você está aqui com uma enfermidade que nós não podemos conferir aqui agora. Tu viens seulement ici. Vem agora aqui. Je vais faire une prière. Eu vou fazer uma oração. Et tu iras consulter ton médecin. Depois você vai consultar o teu médico. Et il te donnera de bonnes nouvelles. E ele vai te dar boas notícias. Se tu es malade, se você está aqui com uma enfermidade et que on ne peut pas vérifier la guérison ici, não tem como a gente conferir se você ficou curado aqui. Vem agora. Você que precisa da oração, vem agora. Tu iras consulter ton médecin. Depois da administração do pastor sobre a sua vida, você vai consultar ao médico. Pour des examens. Vem aqui. Mettez votre main là où vous avez mal, si possible. Põe a mão onde você está com dor, se for possível. Là où il y a la maladie, si onde possible. tem a enfermidade, se for possível.
Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a mal? Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui, vocês que estão aqui, tem alguém que está sentindo dor aqui? Non? Ok. Tu as mal où? Onde a senhora está com dor? No útero. Onde? No útero. Dans son utérus. Sois guéri dans le nom de Jésus. Seja curada em nome de Jesus. E agora? Sumiu a dor. Sumiu? Sumiu. Não está sentindo nada? Não. Elle dit, elle ne sent plus rien. Amen. Amém. Ok. Mettez la main là où il y a la maladie. Põe a mão onde se encontra a enfermidade ou a doença. Põe a mão. Répétez ceci avec moi. Repita esta oração comigo. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, tu es mort à la croix pour moi. morreu na cruz por mim. Tu as porté mes péchés Carregou os meus pecados et ma maladie. e as minhas enfermidades. Je viens au devant de toi. Eis-me aqui diante de ti. Je crois à ma guérison. Creio na minha cura. Maintenant, agora je déclare eu declaro que je suis guéri que eu estou curado dans le nom de Jésus. em nome de Jesus. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor, Tu m'as donné ma guérison. porque tu me concedeu a cura. Je suis libre. Eu estou livre. Je suis guéri. Eu estou curado. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe.